Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam derramados abundantemente na vida de todos vocês. Meus queridos, este é o meu último estudo, reflexão bíblica com vocês. A partir da próxima semana, vocês estarão com o pastor Edney. E sou muito grato a Deus por esse tempo em que vocês estiveram conosco. Que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, sempre através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você, pedindo a Deus a bênção dele para estes momentos que vamos estar aqui juntos neste culto. Oremos. Ó bendito Senhor Deus, nosso Pai, nós lhe somos gratos porque o Senhor foi generoso, compassivo, como sempre o Senhor foi. Lhe somos gratos porque o Senhor não nos deixou sem a sua graça. A graça da santificação, da consciência, da firmeza, a graça da devocionalidade, a graça da adoração, da capacidade de adorar a Tua presença. Muito obrigado de todo o meu coração pelo que o Senhor fez nesses anos todos. E agora, Senhor, quando estamos começando mais este encontro, pedimos a manifestação desta mesma graça sobre minha vida e a vida de todos que nos acompanham neste momento. Que Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o Confortador, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, também nos conduza nestes momentos de culto. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com cântico. Adoremos. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glória ao poder. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graças, danças, alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te,
Muito bem, voltamos após este momento de adoração através de cânticos para a nossa reflexão bíblica. Carta aos Romanos, capítulo 5. Do primeiro verso até o verso 5, que tem sido objeto das nossas reflexões estas últimas semanas. Carta aos Romanos, capítulo 5, do primeiro verso até o verso 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos concedeu. Nós já falamos sobre o fato de que a tribulação é uma estratégia de Deus para nos levar à capacidade de aprendermos a ser perseverantes. Hoje nós falaremos sobre o fato de que, sendo crente perseverantes, essa perseverança nos levará a sermos aprovados, um caráter aprovado diante do Senhor. E um caráter aprovado nos remete a uma vida de esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos falar primeiro hoje sobre o fato de que a perseverança nos leva a ter um caráter aprovado. Uma outra tradução da Bíblia diz que a perseverança nos leva à experiência. Na verdade, a experiência é o resultado da perseverança. A palavra experiência neste texto significa ser uma pessoa com capacidade de perseverar aprovada por Deus. Então, ter experiência ou ter um caráter aprovado da parte de Deus em meio às tribulações nos faz lembrar da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Se você puder nos acompanhar ali, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, do primeiro verso até o verso 4. Olha o que diz ali. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus nos concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam
e até mesmo além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, aos salvos, aos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa passagem nós vemos que os irmãos da igreja, das igrejas da Macedônia, estavam enfrentando uma crise social e financeira muito elevada, muito grande, terrível. A Bíblia diz que a situação deles era uma situação de profunda pobreza. Todavia, o versículo 2 que lemos, nele nós vemos qual foi a resposta que eles deram para com os irmãos que estavam passando por uma situação muito provavelmente pior do que a deles. E ainda que não fosse pior, a ação das igrejas da Macedônia revelou que eles tinham um caráter aprovado por Deus, e eles então se arregimentam para levantar uma oferta para mandar para outros irmãos carentes. E o verso 2 diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundante alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Você percebe que por mais que eles estivessem em crise, eles permaneceram alegres, e eles fizeram questão de continuar contribuindo com a obra de Deus. Eles não pararam de contribuir porque estivessem passando por uma carência socioeconômica muito grande. Ao contrário, eles decidiram manter um princípio da vida cristã, que é o princípio da generosidade e do amor ao próximo. Eles continuaram fazendo com grande alegria, e a Bíblia menciona que eles foram extremamente generosos. E o resultado disso foi o que Paulo falou no versículo 3. Olha aí. Porque eles, testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntariosos. Paulo poderia ter bem recusado a oferta deles, ou desestimulado que eles contribuíssem, com a desculpa de que eles, naquele momento, estavam sem condições adequadas. Só que Paulo sabia que o momento deles, mesmo sendo um momento de tribulação, e eles precisavam perseverar e dar resposta, uma resposta certa, uma resposta de cristão, uma resposta de filho de Deus, uma resposta de quem teme a Deus. Eles decidiram contribuir, e no final, a atitude deles se tornou motivo de testemunho para com o apóstolo Paulo. É interessante que esse texto de 2 aos Coríntios fala sobre ser aprovado na questão financeira, mas esse princípio vale para tudo na nossa vida. Tribulação produz perseverança, porque perseverança produz caráter aprovado. Se você continuar lendo
o capítulo 5 da carta aos Romanos, você vai perceber claramente que o apóstolo Paulo não dá um motivo belo para colocarmos a nossa esperança em Deus. O fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 5, versículo 5 e versículo 8. A lógica dele, o apóstolo Paulo, é a seguinte: se Deus nos deu tudo o que Ele tinha de mais precioso, mesmo quando éramos ainda pecadores, o que é que Ele vai negar para nós que agora continuamos pecadores, só que lavados e remidos pela graça e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que agora somos filhos? O que Ele nos negará? Respondo: absolutamente nada, porque Deus é o Deus e Pai da generosidade. É por isso que nós podemos esperar grandes coisas de Deus, e nós não seremos decepcionados quanto à nossa expectativa em relação ao nosso Deus e Pai. Portanto, a perseverança nos conduz a um caráter aprovado, ou a experiências provadas e comprovadas no nosso relacionamento com Deus e quanto ao relacionamento de Deus para conosco. Mas em segundo lugar, o caráter aprovado, ou a vida experiente, gera em nós uma esperança maravilhosa. Vamos ler de novo os versos 4 e 5 de Romanos capítulo 5. E a paciência nos leva à experiência, e a experiência à esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus amados, a maturidade de caráter nascida da paciência com a qual se suporta os sofrimentos, as tribulações, ou suportou os sofrimentos e as tribulações lá no passado, traz consigo a esperança de uma glória lá na frente. Sem dar lugar a dúvidas, o apóstolo Paulo quer dizer que o desenvolvimento cristão e a maturidade espiritual de nosso caráter evidenciam que Deus está formando trabalhando em nós para sermos filhos cada vez mais parecidos com a pessoa do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Este fato nos dá a confiança de que Deus não abandonará a tarefa que começou em nossa vida antes dele mesmo dizer que essa tarefa está completada. Como o mesmo apóstolo Paulo testificou em outra ocasião, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1,
versículo 6. Filipenses 1, verso 6. Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até ao dia que Cristo voltar. Olha que coisa extraordinária. Deus não para no meio do caminho. Ele não deixa as suas ações incompletas. Deus é o Deus de obras acabadas, aperfeiçoadas, amadurecidas. Deus nos abre oportunidades para exercitarmos a paciência, para adquirirmos experiência e fortalecermos a nossa esperança. Lembrando sempre que durante todo o período de qualquer tribulação pela qual a gente venha a passar, durante este período terreno da nossa vida, nós estamos sujeitos a todo tipo de aflição, de tribulação, de crise, de dificuldades, mas não podemos deixar de recordar das palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo, de que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O que isso quer dizer? Que o mundo também está vencido por nós. Promessa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tenham calma, tenham tranquilidade, tenham paz. Eu venci o mundo. Eu venci. Em Cristo, nós também vencemos. Não é que nós venceremos, nós já vencemos o mundo. Só que antes de nós chegarmos ao nível da esperança que o apóstolo Paulo menciona, nós precisamos primeiro passar por um processo. Como que é o processo? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado. E experiência. E o caráter aprovado produz esperança. Não é uma esperança qualquer. É como se fosse uma escada para você chegar no topo da escada. Você precisa subir um degrau após outro, um após outro, um após outro. E para chegar-se ao topo da esperança, todos precisamos passar pelo degrau da tribulação, pelo degrau da perseverança e pelo degrau da experiência. Qual então deve ser a nossa resposta quando estivermos diante deste degrau? A Bíblia diz que a esperança que nós temos em Deus não nos decepciona. Se você estiver na prova, neste exato momento, passando por alguma prova,
por algum teste, alguma tribulação neste exato momento, se a tribulação chegou à sua vida, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor durabilidade, nunca se esqueça de algumas promessas divinas. Uma delas, Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. Diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa extraordinária. Das 6 da tarde às 6 da madrugada, você pode chorar, chorar, chorar. Mas quando o sol voltar a brilhar, a alegria vem pela manhã. Uma outra promessa é Tiago, capítulo 1, versículo 12. Lá diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Provação é benéfica para todos nós, porque o resultado final dela é extraordinário. Um outro texto é Efésios, capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo começa a falar da armadura de Deus. No finalzinho do verso 10, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais um texto. Salmo 34. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Lá está escrito assim: muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Depois de promessas como estas, só me resta agora ir para a conclusão. E para irmos à conclusão, precisamos voltar a Romanos capítulo 5. No versículo 3 continua dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. A versão desse verso, na linguagem de hoje, é uma versão mais suave nos seus termos. A versão na linguagem de hoje diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Basicamente, nessa versão ele troca a palavra confunde pela palavra decepcionados. Não nos deixa decepcionados.
e que, na verdade, a palavra decepcionados, ela é mais fiel na tradução dela da língua original. Talvez você esteja pensando, em desistir. Se você está passando por tribulações, dificuldades, por crise, aflições, frustrações, enfim, o que seja, eu tenho uma palavra para você. Algumas palavras. A primeira, não desista. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue em esperança. Porque a esperança não nos decepciona. Segundo, não desista dos sonhos legítimos que estão plantados em seu coração. Regue ele com a graça de Deus. Adube ele com a palavra de Deus. E tenha esperança. Porque é uma obra de Deus a ser completada na sua vida. Não desista do que está plantado em seu coração. Outra palavra, não pare no meio do caminho. Nós temos um alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pare no meio do caminho. Não deixe o medo dominar você. Não deixe as circunstâncias, as dificuldades dominarem você. Não se conforme com menos do que a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você tenha esperança. Porque a esperança não decepciona. Porque Deus quer transportar você para o outro lado desse rio agitado que é essa vida. Tenha esperança, porque a esperança em Deus e no poder de Deus nunca nos decepciona. Vamos cantar mais uma vez, adorando ao nosso Deus. Cantemos. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar.
Estamos de volta. Quais são os assuntos de oração? É que no próximo sábado, os pastores que foram indicados por Deus para a igreja tomarão posse. Ore por eles, ore pela diretoria executiva, ore pela igreja. Ore comigo e com Edir, com gratidão a Deus, por esses quase 13 anos de oportunidades que vocês nos deram, pela vontade e querer de Deus, de conviver com vocês aqui, e estamos saindo com a certeza de que a nossa convivência foi a melhor que poderia ter sido. E se não foi melhor, a culpa não é sua, a culpa foi minha. Ore pela nossa mudança. Nós vamos mudar dia 22 de fevereiro. E eu e ela, e no dia 24, segue as coisas que fazem parte dos objetos para a nossa casa. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Muito obrigado pelas suas provisões, pelos cuidados que vocês tiveram comigo e com Edir. Só Deus para recompensar tanta bondade manifestadas para conosco. A gente vai embora certos de que somos devedores a Deus e a vocês por esse tempo que nós passamos aqui. Continuem com Deus, continuem embaixo da graça de Deus. Cuidem dos vossos pastores, obedecei a vossos pastores, segundo a vontade e o querer de Deus. Tenham todos uma boa noite. Nos encontraremos no próximo sábado no culto de posse. Fique na graça, fique na paz. Deus te abençoe. Amém.